Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre e-books, os livros eletrônicos. Você provavelmente já ouviu falar em e-books, principalmente se você trabalha na área de tecnologia ou estuda a área de tecnologia, porque eles são bastante comuns para gente que estuda e trabalha nessas áreas, mas também para qualquer outra área. O e-book, a palavra e-book é uma abreviação de Electronic Book, ou livro eletrônico em inglês, e basicamente é a versão digital de um livro físico, que pode ter alguns recursos extras, ou vários recursos extras que os livros físicos não têm, e eventualmente pode ter algumas desvantagens em relação aos livros físicos, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Os livros eletrônicos, os e-books, eles estão disponíveis em vários formatos distintos de arquivos, cada um com as suas características. E na verdade a gente fala em e-book, mas na prática não somente livros podem ser digitalizados e lidos nesse formato, mas também revistas, jornais, revistas em quadrinhos e assim por diante. Mas aqui eu vou tratar tudo como e-book. Quais são as principais vantagens de trabalhar com e-books? Bom, eles têm várias vantagens em relação a livros físicos ou impressos, como por exemplo a portabilidade. É fácil você carregar os e-books dentro de um leitor, por exemplo. Facilidade de acesso aos livros, você acessa rapidamente uma grande quantidade de livros e pode compartilhá-los com facilidade. Capacidade de armazenamento também é uma grande vantagem, você pode ter literalmente milhares de e-books dentro de um HDzinho externo, por exemplo, ou na nuvem guardados. E assim economiza muito espaço físico, físico literal mesmo, físico de estantes, de salas, para você ter os livros físicos. Os e-books eles trazem recursos interativos, nem todos, mas dependendo do formato você vai ter hiperlinks, vai ter busca de texto, encontra um texto rapidamente, notas, marcações, etc. Quem já usou um dicionário físico sabe que dá um certo trabalho encontrar um termo lá dentro, você precisa folhear até chegar à página adequada, e com o e-book eventualmente você só escreve um textozinho, clica numa lupinha ou toca numa lupinha e pum, você já encontra rapidamente, ou pelo menos é para encontrar rapidamente o que você está procurando. Nem sempre funciona assim. Você pode adquirir e baixar os e-books em lojas online, bibliotecas digitais, site da editora, ou seja, pela internet. Então você não precisa ter uma loja física para adquirir um e-book, e muitas vezes você consegue baixá-los de graça. Na verdade, dá para baixar os e-books em quase todas as vezes de graça, mas eventualmente a gente quer comprar o e-book, porque fazer pirataria de obras protegidas por direitos autorais não é muito certo. Os e-books também têm as suas desvantagens em relação aos livros físicos. Por exemplo, fadiga visual. Ler numa tela nem sempre é muito agradável. Dependência de energia e tecnologia. É óbvio, se você precisa de um dispositivo eletrônico para ler o e-book, você precisa que esse dispositivo tenha energia, tenha a bateria carregada ou uma fonte de energia, e também uma tecnologia adequada para poder abrir os arquivos que você tem. Compartilhamento, ele existe, mas ele pode ser limitado, nem sempre você consegue compartilhar. Por exemplo, se alguém não tiver um leitor ou um equipamento de e-books que utiliza a mesma tecnologia que o seu, não consegue ler o e-book. Pode ter então problemas de compatibilidade. E aí tem aquelas desvantagens que são subjetivas. Muita gente diz que prefere o livro físico porque gosta de pegar o livro na mão, de segurar, sentir o cheiro do livro, tem aquela conexão emocional com a mídia impressa. E de qualquer forma, às vezes é realmente melhor segurar o livro para ler do que segurar um dispositivo eletrônico que não tem muitas vezes uma tela grande o suficiente, ou o número de cores, uma resolução tão adequada. A falta de sensação de posse, é como se o e-book não fosse teu, porque você não tem ele na sua mão, não está guardado ali na sua estante, é um arquivo, e inclusive em alguns casos ele pode desaparecer por N motivos. E o custo. Por incrível que pareça, os e-books era para serem muito mais baratos do que realmente são hoje. Só você entrar num site online que venda e-books e dar uma olhada nos preços. Eles são, às vezes, proibitivos. Em alguns casos, o e-book chega a custar mais caro que um livro físico, por incrível que pareça. Então pode ser uma desvantagem essa. Os principais formatos são esses que vocês estão vendo na tela. Então, PDF, EPUB, AZW, CBR, FB2 e assim por diante. Alguns desses formatos são específicos para e-books, outros são formatos de documentos eletrônicos em geral que podem ser usados para e-books, como o PDF, por exemplo, e outros
São formatos de texto genéricos, mas que a gente também pode usar para livros eletrônicos, como o RTF e o TXT. Cabe um vídeo para cada um desses formatos, explicando as tecnologias que estão por trás deles e traçando uma relação entre esses formatos todos. Aqui eu só vou mostrar essa tabela, que tem os formatos com suas descrições breves, algumas características e a extensão de cada arquivo. O PDF, por exemplo, ele é super compatível, você consegue abrir em praticamente qualquer tipo de aparelho existente. Não tem reflow. Reflow é a adaptação à tela do dispositivo de saída, quando você redimensiona. Tá? O PDF geralmente não tem esse tipo de reflow e pode ser protegido por DRM, que é um gerenciamento de direitos autorais, do qual eu vou falar já já. O EPUB é o formato mais comum, que é específico de livros eletrônicos, Electronic Publication. É um formato livre, aberto, não depende de fornecedor. E tem suporte a cor, a imagens SVG, elementos interativos, também suporta vídeo e DRM. O PDF suporta isso tudo também. Os formatos AZW, AZW3 e KFX são os formatos específicos para os aparelhos Kindle da Amazon. São baseados num formato um pouco mais antigo, que era o formato Mob Pocket, descontinuado. Tá? Ele também tem suporte a vídeo e som. Pode ou não ser colorido, aí vai depender do aparelho que você está usando, da versão do Kindle que você está usando. O formato DJVU, Déjà Vu, é um formato também aberto, com algumas partes ali que tem umas patentes, de alta compressão. Ele consegue comprimir e deixar o arquivo bem pequenininho. Então ele foi desenvolvido para armazenar documentos digitalizados, escaneados, que geralmente ficam muito grandes. Também tem suporte a cor e imagens. O formato CBR que eu coloquei aqui é o Comic Book RAR Archive. Não é exatamente um formato de arquivo, ele na verdade é um formato de pasta compactada de imagens que a gente usa geralmente para ler revistas em quadrinhos. Daí o nome Comic Book. Tá? Então ele é um archive, um arquivamento de imagens que em série mostram um quadrinho qualquer, uma revista em quadrinhos. O FB2, Fiction Book 2.0, é um formato que foi desenvolvido na Rússia especificamente para livros eletrônicos. Ele armazena metadados junto com os livros, ou seja, dados sobre os livros, é bem legal isso. Informações gerais sobre autor, editora, ISBN, etc. ficam armazenados dentro do próprio arquivo porque ele é baseado em XML. Ele pode ser convertido em outros formatos. E aqui eu também coloquei o TXT, o bom e velho text file.txt, que é simplesmente um texto sem formatação nenhuma. Formato muito básico, mas muitos e-books são distribuídos nesse formato. Ele evidentemente não tem reflow, não tem DRM, tá? Mas para texto corrido ele é bastante útil. Tem sites que fornecem milhares de e-books no formato TXT inclusive. E o que é esse tal de DRM? Digital Rights Management, ou gerenciamento de direitos digitais. São tecnologias, métodos que são usados para proteger os direitos autorais e controlar o acesso ao conteúdo de um arquivo qualquer. Isso pode ser áudio, pode ser vídeo e podem ser os e-books também, inclusive software também. Então o objetivo é evitar ou limitar a distribuição não autorizada. Por exemplo, você compra um e-book e distribui para 50 amigos seus. Você compra um livro na faculdade, na forma digital, e distribui para todo mundo na sala, em vez de cada um comprar a sua cópia. Isso é altamente prejudicial para a editora e para o autor do livro. Então, existe a opção do DRM, que vai permitir que apenas você consiga abrir e utilizar esse e-book. Apesar de que o DRM dá para, na maioria dos casos, remover utilizando técnicas específicas. E ele é implementado usando criptografia, marcas d'água digitais, restrição de cópia e assim por diante. Por exemplo, há algum tempo eu fiz um curso na Oracle Corporation, empresa de banco de dados, e a gente recebia todo o material do curso em PDF, ou seja, um formato digital. Eram livros gigantes, com mais de 1000 páginas cada um. E esses livros todos protegidos de alguma forma. No caso da Oracle, era por meio de marca d'água. E essa marca d'água era em todas as páginas do livro, tinha os meus dados pessoais. Meu nome, meu CPF, inclusive, em todas as páginas, meu e-mail. E aí, é claro, eu não vou querer distribuir isso para outras pessoas, com essas informações que são minhas específicas. É uma forma de você proteger o livro, uma forma de DRM, mas existem outras formas também mais avançadas, como por exemplo com criptografia ou restrições de cópia, como foi citado. Vejamos agora algumas estatísticas do uso de e-books ao redor do mundo.
Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, nós temos as vendas de livros globais por formato. Então aqui a gente pode comparar as vendas de livros físicos com e-books e também com outro formato, do qual eu não vou falar nesse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo específico, que é o audiobook. Então a gente tem aqui em azul escuro, ou é um roxo escuro, alguma coisa assim, livros físicos. Em magenta a gente tem os e-books, né, ou lilás, e em verdinho os audiobooks. Então, desde 2017 até 2027, na verdade uma projeção para 2027, as vendas de cada uma dessas categorias de livros, a receita de cada um deles, em bilhões de dólares no mundo todo. Veja que os livros físicos, em 2017, por exemplo, geraram uma receita de 71 bilhões de dólares e meio. Isso cresceu, depois caiu, depois cresceu um pouco, depois caiu e voltou a crescer. E já está crescendo do ano passado para esse ano, a estimativa é crescimento, e até 2027 que continue crescendo as vendas de livros físicos. Ou seja, muita gente apostava no fim do livro físico com o advento dos e-books, mas as estatísticas mostram que não é bem assim. As estatísticas são fatos, na verdade, né? Os dados até 2022 são dados concretos que aconteceram, então realmente os livros físicos continuam sendo bem vendidos e devem ser mais vendidos no futuro. Assim como os e-books, também, que vieram crescendo, depois caíram um pouco, tá? Aí depois cresceram mais um pouquinho, caiu de novo e agora a estimativa é que continuem crescendo. E os audiobooks também devem crescer ao longo do tempo, ou seja, no geral, as receitas por vendas de livros, tanto físicos quanto digitais, quanto audiobooks, devem crescer ao redor do mundo nos próximos anos, mas sem especificamente que um tome o lugar do outro. Nesse outro gráfico a gente tem o número de e-books vendidos por ano, em milhões de cópias, a quantidade de e-books, tá? Então em 2010, 69 milhões, depois houve um grande salto em 2011, foi o grande advento dos e-books, quando eles começaram a ficar bem conhecidos, e mais ou menos nessa época alguns amigos meus começaram a me dizer que os livros físicos iam desaparecer, que eu estava perdendo meu tempo comprando livros físicos, que eu coleciono livros, né? Tenho vários livros aqui na minha biblioteca particular, e que ninguém mais ia ler livros físicos. E isso parecia ser verdade porque os e-books continuaram crescendo em quantidade de vendas, não necessariamente em receita. Mas de 2013 até 2018, durante 5 anos seguidos, as vendas de e-books em quantidade caíram em vez de aumentar, mostrando claramente que as pessoas ainda preferem muito o livro físico. Mas o e-book tem muitas vantagens, como a gente viu anteriormente. E a quantidade de e-books começou a crescer de 2019 para cá. Na pandemia venderam-se muitos e-books, né? Óbvio, a gente não podia ir na livraria comprar livros e não queria receber em casa a visita de entregadores, então comprava o livro eletrônico. E nessa última estimativa a gente tem uma proporção de pessoas que compraram livros impressos ou e-books em 2020. Veja que na China se compra muito e-book em relação ao livro impresso, né? O e-book em azul, o livro impresso em branco. Nos Estados Unidos ainda se compra em torno mais ou menos o dobro de livros impressos em relação a e-books, no Reino Unido mais que o dobro, e daí por diante para os outros países a proporção de livros impressos é muito maior. Na Europa, por exemplo, Espanha, Alemanha, França, se compra muito mais, ou se vende muito mais livro físico do que e-book, então não é ainda algo que tenha penetrado muito nesses mercados. Mas na China e Estados Unidos, os e-books eles são bastante vendidos e são bastante utilizados. Onde é que a gente pode conseguir e-books? Bom, os e-books são conseguidos na internet, basicamente. E existem muitos sites que permitem que você compre, adquira e baixe os e-books, e às vezes gratuitamente. Aqui tem alguns exemplos de links, como o Projeto Gutenberg, que é extremamente conhecido e tem uma quantidade gigantesca de e-books que você pode baixar, inclusive em vários formatos diferentes. Você pode escolher o formato que você quer baixar dos disponíveis, PDF, PUB, TXT, inclusive tem um monte lá. O Archive.org, que tem uma quantidade gigantesca também de e-books, e no caso não só e-books, mas também revistas, jornais, comics, né, e outros tipos de publicações, tanto para baixar gratuitamente quanto para alugar. Você pode alugar para poder ler, pegar emprestado, como se fosse numa biblioteca. A Open Library, que eu também recomendo, tem uma grande quantidade de livros,
E não se deixe enganar, os nomes estão em inglês, mas tem publicações em qualquer idioma que você imaginar, inclusive muitas em português. E aí você pode adquirir e-books na Amazon, que é bastante conhecida, inclusive tem a sua própria linha de formato de e-book, seus equipamentos leitores, como Kindle no caso, e no site ebooks.com, entre outros. Talvez você até conheça outros locais para conseguir e-books. Deixa nos comentários aqui embaixo para compartilhar a informação com os nossos amigos aqui do canal. Como ler e-books? Como é que a gente faz para ler? Para ler o e-book você precisa de um equipamento eletrônico. É óbvio, um livro eletrônico que vai rodar no equipamento eletrônico. Dá para ler na tela do computador. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui um Sumatra PDF com um e-book carregado, né? Super Inteligência, do Nick Bostrom, com a versão em espanhol no caso. Posso ler uma revista como a Full Circle ou outros livros, por exemplo, Make, Build It Yourself Science Laboratory, um livro que eu estava lendo para aprender um pouquinho sobre como fazer laboratórios em casa. Então tem e-books para todos os gostos e assuntos possíveis. Isso no computador, mas geralmente a gente quer ler os e-books de forma mais portátil, então para isso você vai utilizar algum tipo de leitor de e-book, do qual já vou falar, com algum software específico. Se você quiser usar o computador especificamente, o Sumatra PDF, esse software que eu acabei de mostrar, o Adobe Reader é extremamente famoso para ler PDF, e existem outros como o FB Reader, o Foxit PDF Reader, o Ocular, que tem versão para Windows, Linux, etc. Todos eles são ótimos softwares para computador. Mas é muito comum que a gente use leitores de e-books para isso, que são mais portáteis, os e-readers. Então, um dispositivo que permite aos usuários ler os livros digitais. A vantagem dos e-books é que geralmente eles têm tecnologias que permitem que a leitura canse menos a sua vista, seja mais agradável, além de ter um peso menor. São dispositivos leves de você segurar, um formato mais ou menos adequado. Por exemplo, eles podem usar a tela de e-ink, uma tecnologia que imita mais ou menos a aparência do papel impresso. Então são portáteis, as baterias costumam durar muitas horas, tem que durar, porque às vezes demora muitas horas para você ler um livro, tá? Adequados para você levar quando estiver fora de casa, ou em casa mesmo, né? Senta no sofá, pega o leitor de e-book e faça a sua leitura. Então alguns exemplos incluem o Kindle, tá? Aqui tem vários modelos diferentes disponíveis hoje. Tá? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo depois explicando as diferenças entre os modelos dos leitores de e-books, deixem aqui nos comentários também, tá? Vão pedindo. O Kobo, Nook da Barnes & Noble e outros. Tá? E também é possível usar tablets. Né? Também dá para usar tablets para ler e-books, geralmente não vai ter o mesmo tipo de tela, o mesmo tipo de tecnologia, pode cansar um pouquinho a vista, mas também tem vantagens. Por exemplo, os tablets costumam ser maiores e ter uma riqueza maior de cores. Por exemplo, eu tenho aqui um tablet que eu uso para ler e-books especificamente. Eu comprei para ler e-books. Eu comprei esse tablet, que é um iPad, em 2012. Fazem 11 anos que eu tenho esse iPad, ele ainda funciona. Como eu comprei especificamente para ler e-books e o software de e-books continua funcionando, por exemplo, aqui eu estou com o livro Vida 3.0, um livro que fala sobre inteligência artificial. Estou lendo esse livro no momento. A tela é bem legal, o tamanho dele é muito bom para esse tipo de publicação. Deixa eu botar aqui uma página que tem ilustrações. Deixa eu encontrar aqui, por exemplo, gráficos, né? Tudo colorido, bonitinho. Então ele funciona perfeitamente para mim. Na prática não dá para fazer muito mais com esse tablet, porque ele não atualiza mais, não acessa a internet direito, o navegador não funciona, mas o leitor de e-books está ótimo. 11 anos de aparelho, durou bastante e valeu cada centavo pago nele. Tá? Mas claro, você pode ter um leitor de e-book específico como esses daqui, os e-readers. Aqui eu tenho 3 modelos, um Kindle, específico da Amazon, o Kobo, são muito parecidos na verdade, né? O Pocketbook também, tela colorida, bonitinha. O Pocketbook é uma empresa europeia, sediada na Suíça, que fabrica esses e-readers de alta qualidade também. Infelizmente eu nunca vi para vender aqui no Brasil, não sei se mandam para cá ou não, mas são de bastante qualidade. Então tá aí, alguns modelos de e-readers, de equipamentos para a gente ler e-books, que na verdade parecem tablets, mas tem uma tecnologia mais adequada, tanto hardware quanto software, para a exibição de conteúdo textual com imagens.
Bom, dito tudo isso, qual o melhor formato? O que eu vou escolher na hora de trabalhar com um e-book? PDF, EPUB, Kindle, formatos por Kindle, ZW, qual é o melhor formato? Não tem resposta única, porque isso vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, você vai ler o livro no PC ou no e-reader? Dependendo se você vai ler no PC, você vai ter que instalar um software específico para um formato ou não. Se você já tiver um software, um formato X pode ser mais adequado. Se vai ler num e-reader, provavelmente isso vai servir o formato que aquele e-reader suporta. Você vai baixar de uma loja específica ou vai baixar de um site qualquer genérico? Você vai baixar da loja da Amazon, você vai provavelmente ter que usar um Kindle. Você vai baixar do archive.org, você pode ler onde você quiser, e aí quaisquer outros formatos podem funcionar. O livro tem imagens, tem hiperlinks, tem conteúdo multimídia ou é só texto? Dependendo da resposta a essa pergunta, você vai saber se o formato XYZ é melhor. Ele é protegido por DRM ou não. Isso também vai indicar qual é o melhor formato que você vai utilizar. Então não tem uma resposta específica para isso. Eu, particularmente, gosto do formato PDF. A maior parte dos e-books que eu tenho são em PDF. E eu costumo também baixar alguns, adquirir e baixar em EPUB. Ou baixar de graça em EPUB. Também é um formato que eu costumo utilizar bastante. Kindle, formatos para Kindle, eu não tenho nenhum sequer no meu computador, porque eu não tenho um Kindle. E apesar de ter acesso aos livros da loja da Amazon, não senti necessidade de utilizá-los ainda. Já tive no passado software no PC, lia bonitinho, mas eu ainda prefiro hoje PDF e EPUB. E se você tiver muitos e-books, você precisa organizar essa coleção, senão é muito fácil você se perder e não achar mais depois os livros. Tá? Uma biblioteca física é mais fácil de organizar. Você põe o livro na estante e está vendo o livro ali. Você passa pela estante e vê o livro. O livro eletrônico é difícil, tem uma estante aqui atrás de livros, é fácil, eu passo ali na frente e consigo enxergar os livros que tem e lembro da existência deles quando eu quiser ler. Já o livro eletrônico ele pode ficar perdido num HD, numa nuvem, e aí fica difícil você encontrar, então é importante organizá-los. Para isso você cria uma biblioteca digital. Como? Você pode simplesmente organizar os e-books em pastas no computador ou utilizar softwares para organização, que eu recomendo. Softwares como o Calibre, o Calibre, o Adobe Digital Editions também pode servir. Existem outros softwares como o Alpha eBooks Manager. Qualquer um deles vai servir. O mais conhecido e um dos mais utilizados é o Calibre, que você está vendo aqui na tela, que é um ótimo software para gerenciamento de livros, não só e-books, também para livros físicos. Você pode cadastrar os livros físicos aqui, ele tem uma série de recursos interessantes, lê o código de barras, busca pelo ISBN, permite cadastrar os dados gerais dos livros, aparece a capinha do livro aqui no canto, você pode clicar e ler direto a partir daqui se estiver no PC ou com um aplicativo, dá para converter de um formato para outro, enfim, tem uma infinidade de recursos, vale a pena até uma série de vídeos sobre esse software. E, de novo, se você quiser ver uma série de vídeos sobre esse tipo de software, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? E aí, assim que possível eu gravo e posto aqui no canal, beleza, gente? Bom, finalizando. E você? Você costuma ler e-books? Costuma ler literatura no formato eletrônico? Você compra ou baixa esses livros? Compra numa loja ou baixa de graça? O que você acha desse formato? Deixa nos comentários aqui embaixo. Você é usuário de e-book ou não? Ou prefere livros físicos? Deixa nos comentários aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!